Estamos de volta com um tema assim bem legal, porque tem muitas pessoas que trazem traumas, trazem histórias de infância ligadas a esse tema que vamos abordar hoje. São os fantasmas, as assombrações ou espíritos. Bom, eu quero fazer hoje uma abordagem diferente. Quando você era criança, quando a sua mãe apagava a luz do quarto, mandava vocês pararem de conversar, de dar risada, mandava vocês dormirem, né? E deixava uma restezinha de luz no corredor. Você tinha medo de ver várias sombras e desenhos na parede. Isso te levava a um medo que mal conseguia dormir. Você lembra dos passos de gatos correndo em cima do telhado e você ficava imaginando se seria ladrão ou espíritos tentando atrapalhar o seu sono? Você ouvia um barulho na noite e cobria a cabeça com o lençol com tanto medo? Acho que todos nós passamos por isso. Detalhe: algumas crianças viam e ouviam realmente espíritos, e quando comentavam no dia seguinte, ninguém as entendia. Independente dessa minha mediunidade, dessa minha espiritualidade, eu passei por tudo isso, só que, além do medo de ouvir e sentir, eu via de verdade. Num dos meus livros, eu relatei vários casos e causos, né, que falam um pouquinho sobre esse tema. Para que o nosso canal hoje fique mais leve, porque o assunto é um tanto pesado, né? E nesse meu livro eu conto, no livro Histórias, Causos e Poemas em Prosa, ao meu estilo, ele traz ali causos e histórias que a gente nunca ficou sabendo se é verdade ou se é mentira. Mas a maioria se arrepiava quando escutava. Meu nome é Silvia Coelho Matos. O tema de hoje são os causos que tinham tempero próprio dos seus contadores e que davam aquele tom de verdade. Começamos com um caos legal que dizia assim os antigos, que esse fato é verdadeiro e aconteceu em Bebedouro, estado de São Paulo. Certo dia, um caminhoneiro chegando de madrugada, ele viu na estrada uma moça bonita toda vestida de branco. Ele achou estranho o tamanho e beleza ali, né, no meio da madrugada. Ficou na dúvida, paro ou não paro para dar a carona que ela estava pedindo. Acabou parando. A jovem subiu e vieram conversando muito discretamente. O mínimo necessário, mas de vez em quando o motorista olhava para a jovem, atraído pela sua beleza. E esqueceu aí de ficar entrando em maiores detalhes, perguntando seu nome, família, onde morava e o que fazia. Quando entraram na cidade, descendo o viaduto, ele perguntou onde poderia deixá-la. Afinal, ainda estava muito escuro e era perigoso. Ela lhe agradeceu e pediu que parasse.
E ele perguntou-lhe, mas onde você mora? Ela apontou o cemitério e não tinha dado conta. Insistiu para que a levasse até sua casa e novamente ela pediu que parasse o caminhão que iria descer. Ele parou e ficou observando. Como uma bruma flutuante andando pela calçada e no portão, realmente ela desapareceu. Não acreditando no que havia acontecido, ligou o motor e passou devagar. O portão mantinha-se fechado e a linda moça havia desaparecido. Dizem os antigos que esse caso é verídico, mas fica por sua conta analisar. Um segundo caso, que até presta uma homenagem a esse contador de histórias e causos fantástico, e já não está entre nós, é do Jorge Caran Sabag. Vamos lá para mais um caos. E qual seria o caos do Jardim Misterioso? O Jardim Misterioso, ele fica em frente à Prefeitura Municipal de Bebedouro, e como ali, né, no início da cidade, foi um cemitério, então ficou com esse apelido aí de Jardim Misterioso. Para os mais novos, o misterioso é ali onde se armam as feiras livres hoje. A cidade foi crescendo, os políticos achavam que precisavam de um cemitério maior e fora da cidade. E construíram o cemitério novo no final da Rua Alegre, hoje Campos Sales, e deram início à demolição do antigo cemitério no Jardim Misterioso. Segundo o povo mais antigo da cidade, não se deve demolir a morada dos mortos, mas, se for necessário, é preciso realizar rituais com rezas a cada sepultura aberta para a retirada dos ossos. Esse ritual significava um pedido de licença aos mortos, mas, pelo que se sabe, nada disso foi feito. O que resultou? O jardim se tornou assombrado. O jardim, ele ficou muito bonito, com muitos bancos, e onde os namorados se encontravam. Mas dizem os mais antigos que uma moça aparecia à noite e se sentava no meio dos namorados. Era comum os trabalhadores que entravam em serviço após as 22 horas reclamarem que uma moça os acompanhava até o portão do cemitério. A frequência à noite no jardim pelos namorados acabou por medo das assombrações. Porque naquele tempo não tinha barzinho, não tinha casas noturnas, então era bem romântico. Os encontros eram nos bancos de jardins. Bom, e quem seria essa moça que aparecia no Jardim Misterioso no meio dos namorados? Dizem que era uma noiva que morreu, pois foi largada pelo noivo. Será que é verdade? Ninguém sabe explicar. Um outro terceiro caso do Jorge Caran Sabag, os milagres e as pétalas. Era famoso esse caso da Santa Rosa, que fazia milagres na cidade. Era
como as demais que aparecem de vez em quando anunciando curas, casamentos e negócios que não vão bem. E nessa época havia uma mulher que atendia a esses desesperados e prometia resolver qualquer problema. A pessoa entrava, era consultada, saía de lá com a garantia de ter todos os seus problemas resolvidos em breve tempo. O melhor dessas consultas era que o povão que ficava no quintal esperando ser chamado contemplava a beleza sobrenatural que ali ocorria. Eram pétalas de rosas que desciam intensamente do céu. Mas, num belo dia, o caso poderia se prolongar por volta das 21 horas, não ocorresse um acidente. O marido da tal Santa Rosa, que ficava no telhado a jogar as tais pétalas, caiu e se espatifou no chão perante as pessoas que seriam consultadas. O espanto foi geral, quando um dos presentes disse: "Vixe, o anjo caiu do telhado." E assim, a vidente teve que se mudar da cidade. Será que era verdade? Bom, tem um outro caso que o Jorge contava, e isso está no meu livro. E ele deu até o nome seguinte: Marli procurou uma benzedeira para que a orientassem com algum remédio caseiro ou uma simpatia para a catarata da sua mãe, Maria. A benzedeira mandou pingar algumas gotas do figo nos olhos da Dona Maria. Quando Marli falou para a mãe, imediatamente ela surtou. "Está louca, filha? O leite do figo vai me cegar, ele queima." E não deixou pingar de jeito nenhum. E um belo de um dia, a Dona Marli encontrou no supermercado a benzedeira que perguntou: "E sua mãe melhorou? Está enxergando melhor?" E Marli respondeu: "Imagine, minha mãe não quis pingar as gotas do figo de jeito nenhum." E a benzedeira apavorada retrucou: "Filha de Deus, não é gota de figo, é gota do fígado do boi." Então aí são alguns casos, né, que na nossa cabeça de jovem, de criança, a gente acabava ficando com mais medo, né? De passar pelo jardim e de acreditar nessas coisas sobrenaturais. Mas como podemos analisar esses causos que falam de espíritos, assombrações e fantasmas? O que a Bíblia diz sobre o fantasma, sobre as assombrações? Existe algo como fantasmas? E a resposta a essa pergunta depende do que exatamente se entende por fantasmas. Se o termo significa seres espirituais, a resposta é um forte sim. Se o termo significa espírito de pessoas que morreram, a resposta é não, porque a Bíblia ela deixa bem claro que existem seres espirituais bons e maus. No entanto, a Bíblia nega a ideia de que os espíritos dos seres humanos falecidos possam permanecer na Terra assombrando os vivos. E ela ensina muito claramente que existem seres espirituais que podem se conectar e aparecer em nosso mundo físico. Ela identifica esses seres como anjos e demônios. Anjos são seres espirituais fiéis em servir a Deus. Os anjos são justos, bons e santos.
E os demônios são anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Se formos lembrar, né, naquela época também existiam muitos filmes de terror. Em Poltergeist, o filme dos anos 1980, que contou com o roteiro de Steven Spielberg e direção de Tobe Hooper, uma presença maligna na casa se manifesta através dos chiados de uma televisão fora do ar, o movimento de objetos em determinados cômodos, né? Casos de fenômenos naturais são bem comuns na literatura e no cinema de terror. Há algo particularmente ameaçador ao descobrir que a sua casa, o seu refúgio, não é tão seguro como você imaginava. O que há uma força, né, seguindo por onde você anda. Mas para conseguir mandar embora essa entidade que te perturba, em primeiro lugar, você precisa saber com o que você está lidando. Em poltergeist, né, se fala se é um fantasma, se é um poltergeist ou se é uma assombração. Mas os três conceitos tenham origens semelhantes e possam coexistir de alguma maneira, algumas diferenças básicas entre eles. O que são fantasmas, né, que você, quando criança, ouve muito falar, é aquela imagem clássica de um lençol sinistro com olhos e boca, seja a representação mais comum de fantasmas, e eles são essencialmente espíritos de pessoas ou animais que aparecem para os vivos, de acordo com a crença. Então, essas descrições dessas entidades podem variar bastante, desde uma presença invisível até uma projeção corpórea transparente, com todas as feições daquela pessoa ou animal em vida. Bom, esses fantasmas se manifestariam por se recusarem a deixar o mundo dos vivos, né? Os principais motivos para o surgimento de um fantasma, muitos estão incomodados pela sua morte violenta e se encontram presos entre os mundos dos vivos e dos mortos. Alguns não estão dispostos a aceitar a própria morte. Alguns simplesmente ainda não descobriram que estão mortos. Alguns são obcecados pelas suas propriedades enquanto vivos, ou seja, casa, carro, joias, etc. O surgimento, né, dos calafrios súbitos e inexplicáveis, dos cheiros desagradáveis, da sensação de estar sendo observado mesmo estando sozinho, de ouvir sons ou vozes estranhas, e os objetos em movimento sem explicação. Anos atrás se falava muito nesse poltergeist, que eles se enquadram dentro desse espectro fantasma. A única característica que destaca esses seres de outras criaturas fantasmagóricas é a sua natureza mais agressivas e os fantasmas mais passivos. Bom, essas entidades são responsáveis por perturbações físicas, como barulhos altos, mover objetos, né? Batimento de portas, etc. Tudo isso, eles são invisíveis, bravos e violentos, têm habilidade de interagir com o ambiente físico, atrapalhar o estado emocional da pessoa perturbada.
E você pode viajar, que eles acompanham e são conhecidos por seguir a energia do atormentado. No caso da assombração, é o nome que se dá à presença incômoda de um fantasma, né? Se a gente for pensar sob a visão espírita, como é que é explicado pelo espiritismo essas assombrações? O espiritismo não chama de fantasmas. Essas aparições, segundo a crença, seriam espíritos de pessoas que já morreram no plano físico. Mas, incrível. Até para gravar esse tema de hoje, não sei o que aconteceu, caiu tudo aqui. Mas retomando, nós temos que perceber o seguinte, que os espíritos existem sim, eles se mostram em todos os lugares e a qualquer hora, segundo o espiritismo. Eles aparecem, em sua maioria, com a afeição que tinham em vida. Eles aparecem porque podem ser parentes ou amigos que se fazem presentes, porque têm afeição aos encarnados. Tem inclusive o caso de espíritos que buscam ajuda daqueles que são brincalhões e se divertem com o medo que causam. Bom, pessoal, eu tenho certeza que vocês que estão assistindo, muitos ainda têm medos. Alguns acreditam ainda em fantasmas e assombrações. Muitos têm medo de entender as vidências, a mediunidade, o mundo espiritual. Nesta caminhada da vida, eu acho que já chegou a hora de você parar de ficar tampando o sol com a peneira. Com tantas informações que temos de livros, na internet, deixe a luz do conhecimento e esclarecimento do mundo espiritual chegar até você. Isso faz parte do seu amadurecimento aqui na Terra. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Espero que se você não fez ainda a sua inscrição, faça. Compartilhe com os seus amigos e clique no curtir. Fiquem com Deus e até a próxima. Com um beijo no seu coração. Até mais.